Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula em Educação à Distância, que foi proposta pela disciplina de Seminários de Didática do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso grupo é composto pelos alunos André, Camila, Cassiano, Kelly, Rogério e Samara. Este é o primeiro módulo de nosso curso na modalidade EAD, Ensino à Distância, ao longo do qual trabalharemos a gestão de clínicas odontológicas privadas. Um dos primeiros conceitos que trabalharemos neste curso é o da definição de gestão. Serão explorados os diferentes termos, os conceitos ligados a cada termo e as atividades regidas por cada conceito. Quando um estudante ingressa no curso de odontologia, e mesmo ao longo de todo o curso, poucas são as habilidades de que ele dispõe ou em que trabalha para se preparar para administrar um negócio próprio. A palavra tem sua raiz no termo latino minus, que quer dizer menos, evolui para minor, que significa menor. Com o tempo, a palavra passou para minister e lhe foi acrescentado o prefixo ad, que quer dizer junto a, para representar cada atividade, e o conjunto de todas elas foi agregado o termo ação, e a administração é um conjunto dos diferentes conceitos e atividades menores que estão dentro de toda a política e práticas adotadas para fazer, no nosso caso de interesse, com que uma empresa privada faça o melhor uso possível dos diferentes recursos que emprega, gastando menos para isso. Um consultório odontológico privado precisa, portanto, administrar um conjunto relativamente amplo de recursos. Vamos ver alguns dos principais. Um dos recursos mais importantes em um consultório odontológico é a formação dos próprios dentistas e equipe que nele trabalham. Os recursos humanos, comumente conhecidos apenas como RH, são ditos recursos intangíveis e compõem um dos mais valiosos investimentos que um consultório, enquanto empresa, pode fazer. Podemos tomar o exemplo prático dos cursos de capacitação e aperfeiçoamento do CD ou equipe. Geralmente podem ser muito financeiramente vantajoso, isto é, com recursos monetários ao final de cada período contábil muito superiores ao investimento feito, se o administrador do consultório custeia cursos que permitam atendimentos melhores, mais complexos e ou em menor tempo. E isso se traduz, ao longo de intervalos relativamente curtos, em aumento no número de pacientes, da satisfação individual destes e de uma crescente fidelização da carteira de pacientes. Um dos recursos, a ferramenta mais óbvia para distinguir, em prazos menores, entre diferentes modos de administrar um consultório é o volume financeiro excedente, ou saldo das receitas após dedução das despesas. Este é o famoso fluxo de caixa. Qualquer negócio privado deve, em tese, para manter sua sustentabilidade e lucratividade, produzir receitas maiores do que suas despesas. Em um consultório, geralmente as receitas são geradas pelos atendimentos clínicos e, embora estas sejam individuais, decorrentes de cada atendimento, é uma prática saudável e mesmo essencial que seja mantido o controle dos fluxos financeiros ao longo do dia, da semana, do mês, do ano. Podem ser definidos diferentes períodos contábeis, mas é sempre crítico que o administrador tenha um bom controle de todo o dinheiro que entra e que sai do caixa do consultório nos diferentes períodos. Também envolve o controle das despesas, de todos os pagamentos feitos, sejam estes vegetativos, os custos fixos ou variáveis, do consultório, como luz e telefone, aluguéis, salários, encargos, materiais, despesas com terceirizados, retiradas dos sócios, etc. A agenda de atendimento em um consultório é uma das mais antigas ferramentas práticas para administrar o tempo do profissional e, em decorrência, da satisfação e fidelização da carteira de pacientes. Mesmo visualmente, ter uma agenda cheia já é um sinal subjetivo de quanto o consultório está sendo bem sucedido. Aqui temos que dar especial atenção para o que realmente é o maior recurso empregado em um consultório, o tempo. Enquanto um CD ainda não tem uma carteira significativa e fidelizada, pode até parecer que sempre há tempo para se fazer o que se deseja, ou que o tempo não é assim tão crítico, mas isso ainda não é nem de perto próximo da otimização de tempo e dos demais recursos. Os diferentes tipos de pacientes, de atendimentos, de equipes,
Todos podem ser melhor utilizados se houver uma programação mais adequada de quem, com o que e quando são utilizados. Otimizar a agenda permite não apenas aumentar os fluxos de caixa em curto prazo, fazer mais atendimentos por unidade de tempo, mas também, e especialmente, fazer um uso mais eficiente por atividade específica e eficaz por decisões gerenciais mais adequadas de cada conjunto de recursos humanos, materiais e de tempo. O cadastro dos pacientes é a ferramenta de entrada para se compreender melhor a gestão da carteira de pacientes de cada consultório. Uma área específica da administração de empresas é o CRM, ou Customer Relationship Management, ou modos que uma empresa adota para se relacionar com seus clientes. No caso dos consultórios privados, são os pacientes. Pode se restringir a um modo mais arcaico, com o desenvolvimento de uma cultura segundo a qual uma população passou a acreditar que o normal e desejável para a manutenção da saúde bucal é visitar regularmente o seu dentista a cada 6 meses. Também pode passar por telefonemas e contatos periódicos com cada paciente em ocasiões especiais, como Natal e aniversário, ou pelos lembretes de consulta. Pode ainda ser implementada uma política para gerir melhor a relação entre CD e paciente, mas também pode envolver formas mais convenientes e controláveis para pagamentos, gestão de dívidas, redução de inadimplências, motivação dos pacientes para propagarem ativamente o nome, atendimentos e qualidade da clínica, ou outras ferramentas digitais mais recentes e passíveis de melhores métricas, com crescimentos orgânicos a partir de redes de relacionamento destes pacientes específicos. E o CD pode decidir trabalhar com ferramentas ou equipes terceirizadas para produzir processos mais específicos e direcionados para os objetivos de CRM escolhido. O controle de estoque. O uso racional de material de consumo nas rotinas de atendimento tem um claro impacto sobre a rentabilidade de um consultório ou clínica. Compreender como esse consumo flutua ao longo dos diversos períodos, fazer previsões de compra mais ou menos frequentes, obter vantagens como parcelamentos ou descontos nos revendedores para compras em períodos ou quantidades mais interessantes a ambos, são diferentes formas para se adotar métricas menos ou nada subjetivas dos investimentos que um administrador pode ou deve fazer em materiais de consumo. Por um lado, não parece ser muito interessante deixar de fazer um atendimento por falta de materiais ou instrumentos específicos, e menos ainda usar materiais ou instrumentos não indicados para estes atendimentos. E, pelo outro lado, também parece ser pouco direcionado para a otimização fazer compras superestimadas, com descarte de materiais por perda de validade. Melhor seria buscar um ponto de equilíbrio mais otimizado para os diferentes fluxos de tarefas e de materiais baseados em métricas. Agora entramos em conceitos mais amplos e impactantes sobre a receita líquida de um consultório. Quando não se planeja, apenas se age por instinto. Confia-se que os pacientes sempre apresentarão maior demanda e gerarão maior receita do que o conjunto das despesas do consultório somados às retiradas de seus sócios. Em outros períodos da história da odontologia, pode ter sido menos crítico que o CD tivesse um controle direcionado à otimização dos recursos. Porém, com o passar do tempo e a crescente graduação de números cada vez maiores de dentistas, este mercado profissional vem se mostrando também cada vez mais competitivo. Cada um dos conceitos vistos até agora parece estar mais ligado às práticas diárias da clínica, mas também convém que seja adotado um planejamento que integre todas e que adote métricas para avaliar o impacto de cada uma sobre a rentabilidade geral do consultório. Agora entramos as diferentes políticas e estratégias que serão adotadas em um consultório devem fazer parte de um programa maior. Devem ser o resultado de como os administradores veem o negócio, qual a razão da existência do consultório ou missão, de aonde pretende chegar em tempos futuros ou visão, e de qual a filosofia que deveria nortear cada atividade realizada, ou valores, e todos devem estar integrados no seu plano de negócio. Planejamento e plano de negócio não são sinônimos. Pode-se planejar sem ter um
plano formalizado. E isto ainda é menos ruim do que apenas se agir intuitivamente. Mas ambas as práticas ainda estão muito longe de qualquer estruturação para a otimização do negócio. E as atividades de um consultório ou clínica devem sofrer contínuos processos de avaliação, para que o administrador tenha parâmetros gerados pelas métricas adotadas para decidir se as alternativas escolhidas e implementadas em diferentes períodos passados foram ou não as mais adequadas, dentre as possíveis, para cada fase específica. A mensuração do impacto de cada atividade sobre os resultados globais da clínica permitem que todo o sistema de gestão adotado possa tomar melhores decisões futuras, baseadas nos dados já coletados e adequadamente administrados. E estas decisões, sim, podem levar todo o consultório a melhores níveis de otimização do uso de seus recursos e, consequentemente, possibilitar resultados financeiros maiores, bem como a otimização das restantes métricas de CRM. E uma gestão otimizada é composta por tudo que já foi falado e por muito mais. Alguns destes aspectos serão tratados nos módulos seguintes do curso e nos outros cursos que integram esta plataforma de EAD.